Olá, irmãos, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Está no ar o Alerta Cristão. Bom, amados irmãos, eu quero trazer aqui, alertar para vocês sobre essas pessoas, tá? E esse é conhecido pelo mundo inteiro, que é o pastor da igreja do apóstolo Marcelino. Bom, amados irmãos, essa mensagem que ele mandou pelo Facebook, no meu Facebook, foi lá atrás, ok? Foi lá atrás. Ele fez uma profecia contra mim. Ele lançou uma profecia contra mim, né? E eu esperei passar muito tempo, né? Porque o sábio, ele é cauteloso em dar resposta no tempo determinado. Então eu esperei passar um bom tempo para poder, nesse exato momento, envergonhar a este falso pastor do apóstolo Marcelino, tá? Então vamos aqui acompanhar. Eu peço aos irmãos que me acompanhem aí na tela e prestem bem atenção, tá? Eu vou botar aí na tela para vocês prestarem bem atenção, tá? Então veja aí. Vou botar aí na tela para vocês verem. Então veja só, meus irmãos. Então ele começa aí, como você está vendo aí na tela. Você nem está liberto do pecado. Queres desafiar alguém que desafia a todos? Você tem que se converter, seu pecador. Pronto, irmãos, vamos partir para essa parte aqui. Primeiro, vamos partir para essa parte. Então ele está dizendo aqui: você nem está liberto do pecado. Queres desafiar alguém que desafia a todos? Então aqui ele está falando sobre o apóstolo Marcelino, que desafia a todos. Bom, Mário Marcos, eu quero dizer para você que eu desafiei ao seu líder, o apóstolo Marcelino. Eu desafiei o seu mestre, ok? Eu desafiei ele. Tem um vídeo meu que está lá no canal, da live que o pastor, que o falso profeta apóstolo Marcelino fez. Eu desafiei ele. E lá o próprio apóstolo, falso profeta apóstolo Marcelino, ele não me amaldiçoou, Mário Marcos. Ele não a mim amaldiçoou. Ele amaldiçoa os outros aí, mas a mim ele não fez isso. Mas a pergunta é, por quê? Porque ele sabe que ele não pode me amaldiçoar. Ele sabe com quem ele está tratando, com quem ele está conversando. Ok, Mário Marcos? O apóstolo Marcelino sabe quem é de Deus e quem não é, tá bom? Então eu desafiei o seu mestre, apóstolo Marcelino, tá bom? Eu desafiei ele, né? Estava se achando tal, estava se achando grande eu sou, desafiando a todos os pastores do Brasil, a todos os pastores também de vários países, desafiando a todos. Mas eu fui o único que desafiei esse pastor, desafiei ele. E é por isso, Mário Marcos, que ele não a mim amaldiçoou, né? Porque ninguém pode amaldiçoar aqueles que Deus abençoou e escolheu, tá bom, Mário? Então, amado irmão, me acompanhe essa outra mensagem aí. Veja só, ele disse: você idolatrava o meu líder. Você idolatrava o meu líder. Contaste música para ele, seu tolo. Não sabia que não se pode cantar música para homem? Seu pecador, vazio, escravo do pecado, preso do demônio. Irmão, é muito triste. Veja o tipo de pessoas da África, ignorantes, perversos. Como é que fala isto para uma pessoa, mas irmão, olha só aqui, né? Você idolatrava o meu líder, né? Então é aquilo, meu irmão. Eu nunca idolatrei Mário Marcos, o seu líder. Eu nunca idolatrei o seu líder. Eu não idolatro ninguém na terra. Eu só idolatro o meu Deus.
e Jesus, somente eles, ok? Então, amados irmãos, foi aquilo que eu falei, né? A primeira vez que eu conheci esse falso pastor, profeta, apóstolo Marcelino, eu acompanhava toda a sua live, eu acompanhava todas as suas lives e acompanhava os grupos também, os grupos do apóstolo Marcelino, né? A voz que clama no deserto, eu acompanhava, né? E eu fiquei ali, sempre ali, acompanhando a todas as lives do pastor, do falso profeta, apóstolo Marcelino. E eu ficava admirado pelas pregações do apóstolo Marcelino, porque ele pregava coisas, irmão, que dificilmente você nunca ouviu das igrejas aí da teologia, da organização, você nunca ouviu. Então, eu ficava apoiando o falso profeta apóstolo Marcelino, tá? Eu ficava acompanhando. Então, amado irmão, no momento em que eu vi, que ele já estava contradizendo a Bíblia, contradizendo o próprio meu Jesus, aí foi aonde eu me acordei que ele é um falso profeta, é uma falsa igreja nesse fim dos tempos, ok? Eu me acordei, porque eu simplesmente estava avaliando, seguindo o apóstolo Marcelino. Por que é que eu provava as pregações dele? Porque eu conheço, vou repetir mais uma vez, eu conheço a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Na minha agenda eu tenho vários livros, como já mostrei, de capítulo e versículo, de estudo que eu já fiz do Novo e o Velho Testamento. Então por isso que eu confirmava o apóstolo Marcelino. Mas no momento em que ele contradizeu a Bíblia, irmão, eu não pertenço mais a essas organizações. Então foi aonde eu estou aqui, já estava denunciando em outro canal meu que está aí perdido, e estou denunciando aqui, ok? E provar para vocês que é uma falsa igreja a partir de agora, provar para vocês, é uma falsa igreja. A partir de que o homem, ele contradiz a Bíblia, ele fala aquilo que não está na Bíblia, amados irmãos, se acorde, são os apóstatas da fé, são os que os espíritos do anticristo estão usando para desfazer o que está na Bíblia, ok? Então, amados irmãos, eu postava os vídeos, né? Eu postava o vídeo do pastor, do falso profeta apóstolo Marcelino. Eu publicava, né? Entrei no grupo da voz que clama no deserto, mas o interessante que eu vi é que ninguém dava like, irmão. Ninguém dava like, eu apoiando o pastor, eu apoiando o falso pastor Marcelino, o falso profeta Marcelino, e os próprios grupos da voz que clama no deserto não dava like, não dizia, irmão, eu ficava assim achando estranho, isso. Como é que eu estou defendendo o apóstolo Marcelino, publicando o vídeo dele, ajudando, e os próprios grupos da voz que clama no deserto, os seguidores do apóstolo Marcelino, não dava like, não, eu achei estranho isso aí. Mas eu apenas estava esperando o momento certo, porque o sábio, ele avalia a pessoa até chegar o momento certo onde o sábio vai ver que realmente está sendo enganado, ok? O sábio, ele fica atento, ok? Se alguém vai perverter o evangelho, se vai falar aquilo além das escrituras, ok? Então foi aonde, amados irmãos, eu estranhei de o próprio grupo não estar, né? Aí foi aonde eu vi realmente aonde o apóstolo Marcelino, ele contradiz o próprio Jesus. Ele contradiz o próprio Jesus, dizendo que Elias não veio. Então foi aonde eu me acordei, ok? Então, amados irmãos, vamos acompanhar agora a profecia. A profecia que você está vendo aí na tela, preste atenção, é exatamente este aí que está com esse leão, né? Com esse leão aí, as igrejas falsas que carregam símbolos de leão e de cruz, de águia, ok? Eles contradizem a própria Bíblia. Então, amado irmão, me acompanhe esse vídeo aí desse falso pastor que se acha profeta e fez a profecia para mim. Me acompanhe. Acerca dos grandes heróis da vida cristã, genuína, verdadeira na terra. Amém? Pronto, amado irmão, como você acabou de ver esse vídeo aí, então olha só.
essa mensagem aí. Veja aí na tela. Então, como você está vendo aí, ele está dizendo aí: nos próximos dias vais apanhar coronavírus, filho do diabo. Entendeu, irmão? Veja aí o que ele diz. Então ele está dizendo para mim que eu iria pegar coronavírus nesses dias. Ele não está falando daqui a um ano, daqui a um mês. Ele está falando que por esses dias eu vou pegar coronavírus. Então ele fez essa profecia para mim. Então vamos acompanhar as outras mensagens. Veja aí na tela. Então veja aí, amados irmãos, olha só. Faltou aqui, deixa eu ver aqui. Eu peço perdão aos irmãos. Faltou a outra parte, tá? Que eu vou trazer a outra parte para você. Faltou a outra parte da mensagem, que eu vou pegar depois e mostrar no segundo vídeo, tá? Desse falso profeta Mário Marcos. Então eu quero dizer aqui para você, Mário Marcos, que a sua profecia caiu por terra. Caiu por terra. E vocês dessas igrejas, a voz que clama no deserto, é falsa igreja. É uma organização de falsa igreja. Ok? Então a sua profecia caiu por terra, em nome de Jesus. Porque o próprio Deus diz que aquele que fizer uma profecia e não se cumprir é falso profeta, é falso pastor, é falso irmão, é falso pastor, é falso profeta, né? Então, foi assim que o povo perguntou para Deus: mas Senhor, como é que nós vamos saber que é um falso profeta? Então Deus começa a ensinar para o seu povo de Israel: aquele que fizer uma profecia e não se cumprir, este é um falso profeta. Eu não estou com ele. Então, amado irmão, tem muitas profetisas, como a pastora Valdilene, como o pastor do tabernáculo, Carlos Alberto. Ele faz muitas profecias, mas somente uma, duas se cumprem. A pastora Valdilene também faz profecia como muitas pessoas. Fala muitas profecias e só se cumpre uma. Isso significa que Deus não está com essa pessoa. Deus não está falando nada. E Deus não deu profecia nenhuma. Por que eu estou dizendo isso? Amados irmãos, as pessoas conheceu que Samuel era profeta, verdadeiro realmente de Deus, porque o povo viu que todas as profecias, todas as palavras de Samuel, ela não caiu por terra, todas elas se cumpriram, ok? Seja profecia de algo bom, ou seja profecia de algo ruim que vai acontecer à terra. Todas elas, irmão, se cumpriu. E esse é o verdadeiro profeta. O profeta que profetizar, vamos supor, umas 5 profecias, elas têm que se cumprir. Ela não vai cair por terra. E esses são os verdadeiros profetas. Ok, amado irmão? Então é fácil para a pastora Valdilene, o Carlos Alberto, da Igreja Tabernáculo, falar um monte de profecia, tanto das coisas ruins como das coisas boas. Mas só o que acontece é que se cumpre só as coisas ruins no mundo. E todo mundo sabe que as profecias do Senhor do Apocalipse, né, vai se cumprir. Vai se cumprir. Então nós temos que falar o que está na Bíblia, as coisas que vão acontecer a este mundo. Deus não vai revelar, irmãos, para Gwen, as profecias que estão na Bíblia, ok? Deus não vai revelar mais. Nós temos que revelar as profecias de coisas que vai acontecer à terra, é o que já está escrito. Então eu já estou dizendo para vocês se despertarem. Com essas pessoas que dizem que tem visão, que Deus revelou, e lança a profecia para o mundo, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, sem Deus ter revelado nada para essas pessoas. Porque as profecias, amados irmãos, e vou repetir mais uma vez, as profecias do Senhor de tudo que vai acontecer à terra já está na Bíblia. E Deus manda que nós falamos para o mundo. Isso eu vou trazer para depois. Para nós falar as coisas que vai acontecer futuramente. As coisas que irão acontecer ao mundo. Deus manda que nós publicamos.
revelamos para as pessoas. Agora, do modo simples, do modo delicado, para não espantar as pessoas, tá? Então tá aí, amados irmãos, a derrota dessa igreja, né, salvação de todas a nação, a igreja do apóstolo Marcelino, o falso profeta, né, a voz que clama no deserto. Ela foi derrotada como falsa igreja, porque a profecia do pastor Mário Marcos caiu por terra, tá? Mas que Deus abençoe a eles. Uma coisa certa que eu quero aqui dizer para vocês, amados irmãos, é o seguinte: tem pastores perversos que são do diabo, que diz que a África é amaldiçoada. A África ou a Angola é amaldiçoada, são povo amaldiçoado. Irmãos, cuidado com isso. Não imite, não siga esse tipo de ensinamento, de conversa, não siga isso. Vocês têm que se lembrar que Deus falou que não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Seja negro, seja branco, seja ruivo. Deus não faz acepção de pessoas quando Ele tem de salvar a pessoa. A salvação é para todos, é tanto para os da África, tanto para Angola e para todo o território dessa terra. Então os pastores, eles condenam, alguns pastores, como Edir Macedo, e alguns condenam aquele povo lá da África e da Angola. Cuidado com esses perversos gananciosos do diabo. Dizer uma coisa dessa é muito terrível, amado irmão, muito terrível. Então você tem duas escolhas. Você tem duas escolhas. Ou ouvir a voz de Deus, ou a desses homens que condenam a África como povo amaldiçoado. Tenha cuidado, porque se vocês acreditarem nisso, que o povo da África são um povo amaldiçoado, maldição virá para a sua casa, para vocês. Não faça isso. Lembre-se que Deus falou que não faz acepção de pessoas. Então Deus está para salvar a todos, seja negro, seja da África, da Angola, do Brasil, de todo o território. Deus apenas leva a sua palavra. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus será salvo. Nós temos um caminho a seguir das obras que Deus deixou para nós. Não é apenas crer e se batizar e será salvo. Nós temos que seguir a sequência dos mandamentos. Eu tenho que crer e se batizar. Eu tenho que crer que Jesus é o Filho de Deus. Eu tenho que obedecer tudo da voz de Jesus, de Deus. Eu tenho que seguir. Não andar pecando, não andar errando. Pregar o Evangelho para todas as nações. Fazer a caridade àqueles que estão passando necessidade. Esse é o verdadeiro Evangelho que você tem que seguir. Primeiramente você tem que amar Deus. O maior mandamento é amar Deus primeiro, porque sem esse mandamento de amar Deus entre todas as coisas, você nunca vai conseguir amar alguém. E isso eu tenho comprovado e visto aí pessoas que diz que está pregando o Evangelho, mas não está amando os inimigos, não está amando as pessoas. Eles amam só esse, mas os outros eles desprezam, criam ódio, criam conversas de ódio contra as pessoas, contra os falsos profetas, entende, amado irmão? Então, sem o primeiro amor, que é amar Deus entre todas as coisas, é você obedecer os mandamentos de Deus. É obedecer de coração, de toda a sua alma. Depois disso, do primeiro mandamento, você agora parte para o segundo mandamento. O primeiro e o segundo mandamento, eles nunca podem se separar. Mas o maior mandamento é amar Deus primeiro. O maior mandamento é o primeiro, não é o segundo. O maior mandamento não é o segundo, é o primeiro. E esses dois mandamentos aqui, amado irmão, não pode se largar nunca na vida, ok? Porque não adianta você amar o próximo e não amar a Deus. Porque amar a Deus é você guardar toda a instrução, mandamento, estatuto, juízo, até o fim. Isso é amar a Deus e temer a Deus, ok? E outra coisa, não adianta você dizer que ama a Deus, e você despreza seu irmão.
você vê o irmão ali contando a sua história, que está passando fome, não tem isso, não tem aquilo, e você simplesmente diz, Deus abençoe, e você não ajuda esse irmão. Então significa que você não está amando a Deus coisa nenhuma. Não está amando a Deus coisa nenhuma. Como é que você vê o seu irmão passando necessidade, precisando de 1 quilo de arroz e você não dá a mão? Então a Bíblia diz que você nunca viu a Deus e a fé não está com você, a fé de Deus. Então, irmão, esses 2 mandamentos nunca na vida podem se separar. Mas nós temos a explicação, como eu estou explicando para você. Não adianta você dizer que ama o próximo, realmente que você ama o próximo. Você ama, você ajuda esse próximo, você dá caridade a esse próximo, mas se você não pratica o primeiro mandamento, amar a Deus é guardar todos os mandamentos do Senhor. Quando eu falo todos os mandamentos do Senhor, amados irmãos, você tem que entender que você tem que ir para a Bíblia e ver quais os mandamentos que ainda existem da lei de Moisés, ok? Porque a lei de Moisés, todas elas não foram abolidas. Cuidado com esses lobos, ok? É como a Bíblia diz, castigo severo para quem violar a lei de Moisés. E isso está em Hebreus. Então, irmão, se acorde, em nome de Jesus, se acorde. Para esses pastores lobos gananciosos, que diz que a lei de Moisés foi abolida na cruz. Cuidado, amado irmão. Porque nós temos 2 alianças, a lei de Moisés e a lei e os mandamentos de Jesus. Os mandamentos de Moisés e os mandamentos de Jesus. Elas se juntaram em forma de ordenância. Então nós temos que ver qual foi a lei que foram abolidas no Velho Testamento. E também Jesus ele fala palavras que realmente você vai ver ali que não pertence mais nós praticar sobre as leis de Moisés. Então Jesus ele dá muita instrução lá que quem só percebe é somente aquele que tem o discernimento, aquele que Deus dá o dom para interpretar as Escrituras. Somente aqueles vão perceber que realmente Jesus está falando para nós não praticar mais aquilo que era antigamente na lei de Moisés. Então Jesus ele dá toda a pista ali, que quem só observa realmente é aquele que tem o dom de discernir as Escrituras, tá bom? Então, amados irmãos, eu fico por aqui, mais um alerta cristão. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. For your mercy and your grace, oh Lord, I believe and I worship you. You're the one that I will serve. I will lift your name up high, 'cause I believe.